Referência ao assunto pertinente aqui desse vídeo, condenar, recriminar, discriminar essas pessoas, esses nossos irmãos e irmãs, para quê? Existem coisas piores que a humanidade está fazendo. A humanidade está matando, roubando, estuprando, a humanidade está esquartejando, a humanidade está destruindo o seu próprio semelhante com bombas, com coisas ridículas e coisas muito más. Tá bom? Vamos parar para pensar. E no final desse vídeo tem também um outro vídeo no final, com Divaldo Franco e também com Chico Xavier falando sobre esse assunto. Fique até o fim, ok? Vamos fazer esse vídeo aqui porque foi solicitado mais uma vez. Nós vamos falar sobre um pouco só, que já falamos em outros vídeos, sobre homossexuais, sobre lésbicas, sobre essas mulheres de programas. E ontem à noite eu recebi uma psicografia, já era tarde da noite também falando sobre isso, então esse vídeo é para isso. Vamos fazer alguns comentários rapidamente para não ficar muito longo o vídeo, tá? Mas antes deixa eu dar um recadinho para vocês. Veja bem, eu coloquei aqui no nosso canal do YouTube, lá nos grupos do Face, do Zap também, que vamos fazer um vídeo para os nossos familiares já desencarnados, né? Tá chegando aí dia 2 de outubro, que é finados, todo ano eu lembro, eu faço essas lembranças e tenho solicitado que enviem os nomes, né? Pode enviar fotos também, que eu quero fazer um videozinho bem bonito, como eu costumo fazer, para lembrarmos dos nossos familiares já falecidos, desencarnados. E vou fazer esse momento mais uma vez para todos vocês. Vai ser muito bonito, é um momento bacana, são preces, às vezes eles se fazem presentes, é bacana, tá? E outra coisa, se você está gostando do nosso canal do YouTube, né, por favor, se você não tiver inscrito, mas já viu algum vídeo, se inscreve, ajude-nos. Cada vídeo que você assistir, sempre dê um joinha, a não ser que você não goste, mas se gostou, dá um joinha, é muito importante. Tá? E pode comentar, comente, divulgue, porque a gente só está pondo coisas boas sobre a espiritualidade, sobre o estudo do Evangelho. Nós estamos variando também um pouco com o catolicismo, com Umbanda, a gente está fazendo um pouco de tudo, mas principalmente no espiritismo kardecista, que tá levando a vocês psicografias, lindas mensagens, muito aprendizado com outros médiuns e outros grupos, e eu quando estou aqui gravando meus vídeos para vocês. É isso que eu queria pedir a todos. Gostou? Sempre dá um joinha no vídeo. Vamos então aí sobre o assunto de hoje, que é o que eu comentei no início. Uma coisa que perguntam muito, eu atendo muitas pessoas com diversos tipos de problemas, converso com muitas pessoas. E quando eu converso é mediunicamente falando, né? E é tudo muito privado. E são os meus mentores que acompanham cada caso que chega às nossas mãos, às minhas mãos aqui, principalmente à noite. E um comentário que eu quero fazer, que vocês fazem, perguntam, por exemplo, sobre a homossexualidade, lésbicas, essas mulheres de programa. O Espiritismo não condena, não critica, não descriminaliza. Basta que vocês procurem estudar dentro das obras kardecistas, com muitas mensagens que eu já enviei, por que o Espiritismo não condena isso. Segundo a espiritualidade, para vocês que fizeram essa pergunta, eu vou responder. Por que existe o homossexual? Por que o homem, o espírito que ocupa o corpo de uma mulher, gosta de agir como homem, e vice-versa? Segundo a espiritualidade, veja bem, vou ver se eu consigo falar de uma maneira bem simples para vocês. O espírito, como ele tem milhares de reencarnações, ele passou por várias experiências de vida física, né, ocupando um corpo físico. São as reencarnações. Acontece, muitas vezes, que um espírito ele reencarna por muitas e muitas vezes, somente num corpo, ou feminino ou masculino. Chega um momento, porque em cada experiência de vida,
sendo um homem ou sendo uma mulher, nós vamos adquirindo sempre esclarecimentos, aprendizados, nós vamos conhecendo o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, ter aquele tipo de vida. E são experiências. E geralmente há uma troca assim. Hoje eu sou um homem, amanhã eu posso reencarnar como uma mulher, por exemplo. Rapidamente que eu digo assim, de uma encarnação, depois na outra. Mas tem espíritos que ficam por muitas encarnações, somente como homem, só como mulher. Uma hora ele resolve, fala, olha, ele pede autorização, isso é muito bem analisado, e ele solicita, eu sempre estou reencarnando como homem, mas então eu gostaria de reencarnar num corpo feminino. E é concedido, vai ser uma experiência muito bacana para o espírito. Só que dentro dele ainda está guardado as energias de quando ele ocupou por muitas e muitas vezes o corpo feminino. Então acontece então de uma mulher hoje que vem ocupando um corpo masculino, um corpo masculino, ter atitudes, né, de um corpo feminino e vice-versa. Tá? Então o espírito que hoje ocupa o corpo de um homem, mas que sempre foi mulher, esse homem vai ser meio afeminado, ele vai ser afeminado, ele vai ter aquela queda para o que é do feminismo, não é verdade? Aí é onde as pessoas falam, é marica, não sei o que, fazem muitas coisas erradas aí, descriminalizam. E a mesma coisa quando a mulher, aqui na Terra agora, que sempre ocupou um espírito de homem, por muitas e muitas vezes, hoje num corpo de mulher, ainda tem dentro dela também tudo aquilo gravado do sexo masculino. Isso pode vir então à tona também. Aí então nós vemos as mulheres com tendências semelhantes às dos homens. E é onde que há esses relacionamentos, que por muitos ainda é condenado, né? Mas é uma coisa de Deus, se Deus está permitindo, se Deus permite, porque aqui nada acontece por acaso. Existe uma lei universal que rege tudo. E todo o estilo de vida aqui na Terra é, sim, com certeza, muito observado, muito bem preparado pelos espíritos superiores que atuam aqui no orbe terrestre em nome do Senhor Jesus. Então é uma lei, é uma movimentação, uma preparação muito grande. E sobre... mas e quando um casal desse tipo quer adotar uma criança? O Espiritismo diz que é muito melhor que um casal, né, desse tipo que eu estou falando, adote uma criança que está passando fome e a trate com carinho e com respeito, do que a gente está vendo tantas crianças aí, num casamento normal, marido e mulher, homem e mulher, certinho, ali, como nós estamos acostumados a ver, crianças que estão aí passando fome, mal vestidas, abandonadas, apanham, são mortas, são agredidas, são jogadas num canto, são muito maltratadas, crianças passando necessidade. Já se no casal que é diferente, né, aquela criança que vai ser adotada sim, com certeza, um momento, um ato bom, porque aquele casal ele vai tratar daquela criança de uma maneira digna e vai tratar muito bem. Nós temos muitos exemplos disso na sociedade, né? É que não se divulga muito essas coisas porque ainda existe uma descriminalização, existe um preconceito muito grande. Mas o Espiritismo não tem isso. Então, para tudo existe uma razão. E tudo é um aprendizado. Não nasce uma criança que não seja designada para nascer. O que acontece muitas vezes também, nós temos muito isso atualmente. Há muitas mocinhas aí, moças aí, adolescentes, né, dando à luz. Tá errado, tá? Porque atrapalha a vida dela, atrapalha os estudos, não é verdade? Os sonhos que aquela menina ou aquele rapaz, mas geralmente é mais a menina, a moça, a adolescente,
os sonhos que ela tinha, ela não vai poder mais realizar porque vai ter um filho. Vai ter um filho. Aí pergunta, então por que Deus permite nascer ali se vai atrapalhar a vida da outra? Espera aí. Toda vez que se gera um corpo aqui na Terra, não importa de que maneira, se é certa ou se é errada, né? Deus vai fazer com que aquele corpo seja ocupado, porque tem muitos espíritos aguardando uma reencarnação. Então, é necessário um corpo físico. Então, as leis de Deus vê tudo isso. Não, peraí, então, esse filho, ele pode se reencarnar ali ali com aquela moça, com aquele moço, com aquele meu filho, aquela minha filha ali. Mesmo que tenha havido a concepção, né, o relacionamento íntimo de uma maneira errada, né, ou promíscua, não importa. Fora de tempo, né, como costuma se dizer. É um problema de quem fez a criança. Vai ter que assumir o compromisso. Se não assumir e fizer coisa errada, vai ter que responder para Deus. Mas aquele corpo, se não for vítima de um aborto, vai dar a oportunidade de mais um filho de Deus voltar para a Terra. Porque é aqui na Terra que geralmente os espíritos, nós, né, é onde nós aprendemos e evoluímos. É necessário a existência física. Tá? Muito bem. Eu vou ler a psicografia que eu recebi essa noite e continue no vídeo, tá? E como eu disse, né, se gostar, dá um joinha, faz um comentário, pode perguntar, pode falar que eu estou errado. Eu não, eu estou falando em nome do Espiritismo, né? Está errado, isso aí é besteira, não tem problema. Aqui ninguém é o dono da verdade. Todos vocês têm o direito de fazer o seu comentário, tá ok? Vamos lá. Vamos à leitura da psicografia que eu comentei. Me desculpe, eu não passei a limpo, foi ontem, tarde da noite. Agora que eu estava lendo, está aqui sem passar a limpo, tá? Eu ainda preciso. Agora vamos ver o que eu vou entender direitinho, porque foi feito à noite, só com o abajur ligado, né? Mas eles pedem, quando eles pedem, eu tenho que obedecer. Paz a todos. Quem somos nós para fazermos um julgamento desta ou daquela pessoa? Segundo os espíritos de luz, até mesmo o bêbado sentado na sarjeta tem um trabalho na Terra. Todos os encarnados na Terra têm algo a fazer, algo a consertar, a reparar-se diante das leis de Deus. Ninguém está aqui por acaso. Existe uma razão para cada estilo de vida que o espírito deve cumprir em sua jornada física. Quanto às denominadas mulheres de programa, que vendem o seu corpo como meio, muitas vezes, de suprir as suas necessidades materiais, não é com certeza uma boa conduta, mas se estão dentro dela é porque é necessário tanto para seu próprio resgate quanto para seu aprendizado e evolução. As mulheres que se prestam a esta conduta estão sendo postas diante de um grande resgate de dívidas contraídas em vidas anteriores, diante de um estilo promíscuo que podem trazer sofrimentos físicos e emocionais, exclusão da sociedade, repulsa de muitas outras pessoas. Mas não deixam de ser irmãs em trabalho de depuração moral e espiritual. Condená-las e repugná-las não é a atitude correta. Deixe-as em seu caminho, pois que lá na frente, depois de muitas humilhações, sofrimentos, abandono, poderão enxergar de maneira mais clara o caminho que seguem, alterando com o tempo o seu comportamento. Muitas atuam abertamente e tantas outras de maneira incógnita. Para os que não aprovam esta vida, apenas não se misture e nem participe, mas respeite. O próprio Jesus Cristo não condenou em seu tempo as mulheres consideradas prostitutas, e sim compartilhou a sua divina presença com todas, dando-lhes respeito e as perdoando e as induzindo a
a mudança de vida. O ser humano apenas enxerga com os olhos da carne e não com os olhos do Espírito. Atrás de cada vida promíscua existe uma história, decepções, tristezas, histórias essas somente conhecidas por Deus. Muitas irmãs hoje dentro desta vida, mesmo contrariadas, procuram a sobrevivência própria e de filhos que chegaram indevidamente, mas que são filhos do Altíssimo. Pode-se agregar como uma culpa maior às que praticam o aborto, tirando a grande oportunidade de vida para mais um filho de Deus. Criticar e condenar, excluir e renegar não é o certo. O correto é respeitar, não criminalizar e não se envolvendo nesse estilo de vida. O próprio Cristo, como mandamento maior, disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou, aí se resume também a lei da caridade e do amor universal e do perdão. É indispensável dizer que as irmãs que seguem ainda esta vida, ao adentrarem-se no mundo do crime e das drogas, assumem compromissos muito mais sérios para si própria e para com as leis de Deus. Aí ele encerra dizendo: com a paz que lhes ofereci no início desta mensagem, eu me despeço. Esse espírito não é um dos meus mentores, ele simplesmente quis escrever, mandar essa mensagem, porque eu estava atendendo casos relacionados a esse assunto, essa noite passada. Então, quando eu estou resolvendo, eu estou dentro de uma situação com uma ou duas pessoas ou mais, a pertinência do assunto é a mesma, os espíritos ligados a esses assuntos ficam próximos a mim. Tá legal? Muito bem. Era essa a psicografia. Vamos mais um pouquinho no vídeo aí. É perfeitamente natural que pessoas que se amam e que se vinculam pela profunda afetividade legalizem essa situação. Não vemos nada que choque dentro da problemática do espiritismo. O que chama a atenção não é o casar ou não casar, é a prostituição do homossexual. Com uma prostituição masculina, feminina, do hétero é reprochável, também do homossexual, é um caráter que deve ser posto à margem, porque não é digna. Algumas pessoas creem que a homossexualidade seja a preferência sexual. O Espiritismo nos oferece uma abordagem mais transcendente para esse tema? Normalmente, segundo a genética, trata-se de um fenômeno da própria genética. A pessoa tem este ou aquele gene que leva o indivíduo à afetividade com esta ou aquela pessoa. Mas nós sabemos que a problemática da evolução permite que ora se reencarne na masculinidade, outra hora na feminilidade. Alguém que durante um largo período reencarnou em uma polaridade, se de golpe vem noutra polaridade, esse indivíduo vai ter a polaridade diferente da psicológica. Se era uma mulher que se reencarnou feminina muitas vezes e vem agora como homem, ela vai ter a masculinidade biológica, mas psicologicamente vai ter a afetividade com aquele que representa o seu caráter. A homossexualidade é uma aprovação para o espírito? Não, é absoluto. Hoje é uma escolha do indivíduo. Pode ser uma escolha, hoje. Hoje. Tornou-se tão popular e tão estimulada que no período da transição, quando o jovem está definindo a sexualidade, diante da divulgação em massa da questão que deveria ter um caráter mais restrito, o jovem opta pela homossexualidade. Se as relações homossexuais caminham de encontro à perpetuação das espécies, a intensificação de sua prática contraria as leis naturais? Difícil dizer que contraria, mas impede a perpetuação da espécie. As criaturas foram criadas, macho e fêmea, para poder reproduzir-se. Mas na área do sentimento, a questão vai muito além. Desde que o indivíduo tenha a homoafetividade, ele merece todo o respeito, mesmo que desse relacionamento não saiam filhos,
o que seria ideal nos relacionamentos heterossexuais. Isso caminha para a evolução da humanidade? Não caminha para acabar com os preconceitos. E é uma evolução? Pode-se dizer que é uma evolução na forma de encarar os fenômenos da vida. Mas todo mundo se preocupa com a família, a perpetuação da família. Como lidar com esse processo? Achando perfeitamente natural e orientando. Razão pela qual os pais têm de conviver com os filhos para poderem saber quais são os problemas que os dominam nesse período da transição sexual. E qual a opinião do senhor, com base nos preceitos espíritas, com relação à oficialização dessa união civil homoafetiva? Eu acho justo, porque desde que os indivíduos se unem, se ajudam, trabalham, é natural que se legalize aquela união que vem sendo perfeitamente normal e aceita pela sociedade. Inclusive para a adoção de filhos? Adoção, também. Eu acredito, principalmente em nosso país, quando vemos o número de menores abandonados na rua, e esses meninos podem ser amados, ternamente envolvidos em carinho, dando-se oportunidade de progredir, não vejo por que não adotar. Tá muito bem, Chico. Chico, tem aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi, 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova, ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados a entender. Vamos dizer, com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer, se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés,
Se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas?